Boa noite, colegas. É um extremo prazer estar aqui para apresentar e coordenar o que certamente vai ser um evento de alto nível. Nós hoje vamos discutir um assunto muito importante e palpitante que está na ordem do dia, que é as vacinas para tratamento ou para prevenção da Covid. E nesse esforço de trazer o melhor para os associados, nós vamos contar com palestrantes de alto nível. Hoje, nós vamos contar com a presença da doutora Lili Weck, que é médica formada pela Escola Paulista de Medicina. Ela é professora associada do Departamento de Pediatria e coordenadora do Centro de Imunobiológicos Especiais da Escola Paulista. Ela é a coordenadora no Brasil, é a principal investigadora do estudo que viu a eficácia e os efeitos colaterais da vacina Oxford da AstraZeneca. Esse trabalho, da qual ela é uma das autoras, foi publicado faz 2 dias no Lancet, ou seja, anteontem que saiu esses resultados. Então, nós vamos ter a oportunidade de discutir com uma das autoras desse trabalho super importante. A outra pessoa que vai colaborar conosco hoje é o Dr. Cristiano Zerbini. O Dr. Cristiano Zerbini é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e é um reumatologista renomado aqui em São Paulo e no Brasil. Atuou em muitos hospitais públicos, tais como o próprio Hospital das Clínicas da USP, o Hospital Heliópolis, e em hospitais privados, e há 17 anos ele é o diretor do CEPIC, que é um centro especializado, é o Centro Paulista, especializado em investigação clínica. O doutor Cristiano é o investigador principal aqui no Brasil da vacina da Pfizer, cujo artigo saiu hoje, e ele também é um dos autores do trabalho. De tal maneira que não é sempre que a gente consegue fazer um evento, né, de... Dr. Badini, nós estamos sem seu áudio, perdão. Ok, pessoal, não sei o que ocorreu, mas estou de volta. Eu gostaria de dizer, então, que nós temos a expectativa que o evento vai ser de excelente nível. Nós só temos a lamentar que o Dr. Dimas Covas não pôde comparecer. Pouco antes do início do evento, ele mandou uma mensagem dizendo que está numa reunião. E a reunião dele, ao que tudo indica, é com o governador e com os prefeitos do estado de São Paulo, e tem a ver com estratégias de vacinação para a Covid no estado de São Paulo. De tal maneira que nós não vamos poder ter vamos dizer, a faceta da Sinovac, da Coronavac, que é a vacina chinesa. De qualquer maneira, tenho certeza que vai ser alguma coisa de nível muito bom. Eu vou pedir para vocês começarem a preparar suas questões. Vocês podem, ao pé da barra aí do teu computador, onde tem Q&A, ou seja, Questions and Answers, vocês, por favor, façam as perguntas que elas vão ser respondidas todas ao final. A programação, então, vai se iniciar com o Dr. Cristiano, o qual vai falar sobre vacinas para a Covid de uma maneira geral, e, em especial, vai falar sobre a vacina da Pfizer. E depois, quando ele terminar, eu vou pedir para a doutora Lili, logo em seguida, falar da vacina Oxford AstraZeneca. Tudo bem? Estão me ouvindo, doutores? Joia. Tudo certo, Jorge? Professor Cristiano, estamos à sua disposição. Ok, então eu vou compartilhar minha tela e nós vamos iniciar, então, a nossa palestra, né? Vamos começar aqui direitinho. Deixa eu só... Bom, vamos começar aqui.
vamos começar. Então, olha, a gente tem um minutinho aqui que está andando muito depressinha aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Pronto, aí. Estamos aí, então, com a nossa introdução. Eu queria agradecer, viu, Baldino? Muito obrigado aí pela chance que você tem de falar com os colegas aí da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, vamos então para a nossa palestra, para a gente conversar um pouquinho. Vocês estão vendo aí a história, né? Que todos nós conhecemos, a história do que aconteceu desde o comecinho de dezembro de 2019, né? Que aconteceu lá em Wuhan, na China, né? Que foi comunicada a pneumonia de causa desconhecida. Naquela época, a gente não sabia ainda que estava relacionado ao coronavírus. Em 7 de janeiro, os cientistas chineses sequenciaram o genoma do novo coronavírus. Isso é importante porque foi aí que abriu, né, a pesquisa da vacina. Foi após o sequenciamento do genoma, né? Depois, em 30 de janeiro, a gente teve a declaração de epidemia pela OMS. Em 11 de fevereiro, ela denominou a doença coronavírus 2019, que passou a chamar Covid-19, e o agente, o SARS-CoV-2, né? Que, do inglês, a síndrome síndrome respiratória aguda severa, né? Induzida pelo coronavírus tipo 2. Né? A gente sabe que o SARS-CoV-1 ou SARS-CoV simplesmente foi responsável por uma síndrome respiratória que aconteceu no Oriente Médio em 2012. Então, esse novo coronavírus tomou o nome de SARS-CoV-2. Em 26 de fevereiro, a gente teve o primeiro caso documentado no Brasil e em 11 de março, a OMS elevou a Covid-19 para o título de pandemia. Então, aí está o coronavírus, a gente está vendo aí, o coronavírus é um vírus RNA, a gente está vendo aí as proteínas mais importantes, que nós chamamos de proteínas imunogênicas. A gente está vendo aí a proteína spike, talvez a mais importante para nós, depois a proteína da membrana, a proteína do envelope e a proteína do núcleo capsídeo. Nessa ordem está a imunogenicidade das proteínas, né? A proteína S, M, E e N. Nessa ordem, então, é a imunogenicidade da vacina. Agora, mais importante é a proteína spike, que nós estamos vendo. Aí a gente pode chamar em português de espícula. A proteína spike ela é dividida em duas partes, né? S1 e S2, e na parte S1 a gente tem o domínio de ligação do receptor, como a gente vai ver aí, né? O RBD, né? É essa parte da proteína que se liga ao receptor humano, né? A enzima conversora de angiotensina. Então, vamos continuar mais um pouquinho, vamos um pouquinho para frente. Olha aí, o vírus penetrando, então, na célula humana, ele penetra, ele se abre, liberta o RNA, né? O RNA mensageiro, refaz as proteínas do vírus ali no ribossomo, complexo de Golgi. O vírus é refeito e ele sai, então, da célula, vai infectar outras células, né? Então, vocês vejam bem a ligação aqui em cima, a gente está observando bem a ligação do spike com o receptor, né? Com a enzima conversora de angiotensina 2, como a gente está vendo. Essa ligação é o que nós queremos evitar. Então, aqui está o genoma do coronavírus. Vocês vejam que ele tem uma homologia muito grande, né? Praticamente 80% de homologia com o SARS-CoV, aquele coronavírus que causou aquela epidemia no Oriente Médio em 2012. Vocês vejam bem que isso é importante, porque alguns laboratórios, na época, tanto a BioNTech como a Moderna, começaram a desenvolver algumas vacinas contra o SARS-CoV. E essas vacinas iniciais, elas serviram um pouco de modelo, né, para as vacinas atuais. Já eram vacinas de mRNA. Né? Começaram a fazer essas vacinas, inicialmente eram vacinas para essa epidemia do Oriente Médio, depois vacinas para gripe. A gente sabe que 30% dos resfriados são causados por coronavírus, né? Então, vocês vejam bem aí o genoma que foi, então, descrito pelos chineses em janeiro desse ano.
né? Como a gente está vendo aí. Então, vocês estão vendo aqui, no cantinho, né, um pedacinho desse RNA, né, que codifica para o spike. Aqui está o spike. Vamos olhar esse pedaço com um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de perto. Vocês estão vendo aqui onde está a fração S1, S2, né, que a gente está vendo aqui. E essa fração ela é importante porque, como a gente falou, a proteína spike é a que se liga na célula humana. Ela é dividida em duas frações S1 e S2, e a ligação inicial com a enzima conversora de angiotensina é na fração S1, né? Vamos ver um pouquinho mais disso aqui. Olha, aqui vocês estão vendo, olha, aqui a superfície humana, né? Aquela célula, aquela camada dupla de lípides, né? Aqui vocês estão vendo um pouquinho o que acontece aqui. O coronavírus ele se ligou a essa membrana, né? Ele está, por enquanto, ele não infectou, ele infectou a célula, mas ele não penetrou ainda, né? Ele está paradinho aqui na superfície do trato respiratório. Vamos voltar aqui um pouquinho. Está aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente colocou só a spike. Tudo que vocês estão vendo aqui é a spike. Tá certo? Então, o que a gente está vendo? Aqui em azul, e nessa região um pouquinho mais escura, é a fração S2. E aqui embaixo, a fração S1, aquela que se liga realmente à enzima conversora de angiotensina. Vocês estão vendo que essa região S1 ela é dividida em 4 partes, né? 4 partes. Aquele domínio do receptor combinante, ele está na fração CD1. Vocês estão vendo aqui a fração CD1 em vermelho. Para que ela possa se ligar ao receptor, a enzima conversora de angiotensina, ela precisa estar numa posição privilegiada. Ela precisa sair da posição abaixada para a posição levantada, né? Em inglês, a gente sai do down e vai para o up. Quando essa pequena fração da região S1, da proteína spike, ela levanta um pouco, ela se acopla ao receptor humano, como vocês estão vendo aqui. Quando ela acopla, o que acontece? Ela se destaca e libera a fração S2. A fração S2 se acopla a um péptide de fusão e o vírus penetra, então, no organismo humano, na célula humana, penetra no endotélio respiratório. Então, vocês estão vendo toda essa sequência. Nós temos que parar o spike nessa região, na pré-fusão. Por isso que as vacinas chamamos vacinas contra a proteína spike na pré-fusão. A gente tem que parar aqui, a gente tem que fazer um anticorpo contra a proteína na pré-fusão. Tá certo? Outra coisa, para a gente manter essa proteína na pré-fusão, quando a gente faz a vacina, a gente tem que substituir 2 aminoácidos, né, da proteína spike, que são 2 prolinas. Se a gente estabilizar 2 prolinas, né, ela não sai dessa posição pré-fusão e assim o anticorpo pode agir, a proteína pode ser feita dessa forma e produzir o anticorpo contra essa proteína na pré-fusão. Vocês estão vendo aqui uma visão molecular, aqui vocês estão na posição up. Então, o CD1 está ligado na enzima conversora de angiotensina. Quando ele está na posição down, ele não consegue se ligar, né? Muito bom. A gente tem a expressão da enzima conversora de angiotensina em vários locais do organismo, mas o local privilegiado, digamos assim, é o trato respiratório. É lá que o coronavírus se liga, né? Tem uma coisa interessante, por exemplo, por que a pessoa perde o olfato, né, e ela perde o paladar? É porque as terminações nervosas do olfato e do paladar estão muito próximas das terminações nervosas do trato respiratório superior. Então, o que acontece quando há a infecção e o início da doença, os primeiros sintomas, a pessoa pode perder o olfato e pode perder o paladar, né, por as terminações desses locais estarem perto das terminações do trato respiratório. Então, vocês estão vendo aqui uma homenagem aos colegas pneumologistas, né? Nós estamos vendo aqui o vírus ele na mucosa nasal.
né? Ele está infectando, mas ele não penetrou ainda. Então, esses pacientes são pré-sintomáticos, né? Doutor, meu PCR, meu RT-PCR foi positivo. Descobri que foi positivo, não senti nada. Ok, mas o vírus estava lá. Só que ele infectou, mas ele não penetrou no organismo. Ele está quietinho ali na superfície da mucosa nasal, é quando a gente tem o teste positivo. Então, esses são os pacientes pré-sintomáticos e assintomáticos. A defesa aqui é uma defesa por IgA, né? Trato respiratório superior. Se o vírus for para o trato respiratório inferior, ele pode causar uma pneumonite. Então, aqui o paciente fica sintomático. É a fase inicial, então, daqueles pacientes que sentem sintomas da COVID, né? Vocês estão vendo aqui, infectando o trato respiratório inferior. Aqui a defesa já é por IgG, tá certo? É o trato respiratório inferior. E aqui vocês estão vendo que o vírus... nesse paciente, que é um paciente grave, ele conseguiu passar a barreira epitelial, endotelial e caiu na circulação. A gente detecta o vírus na circulação só em 10% dos pacientes, mais ou menos. Mas aqui vocês estão vendo aquela famosa tempestade de citocina, um processo inflamatório muito importante. Aqui vocês estão vendo, então, que o paciente pode formar trombos, né? Por essa infecção, né? Trombos aqui na parte do sangue, na parte vascular, né? Vocês estão vendo que o vírus penetrou, né? Passou o endotélio respiratório, invadiu o sistema vascular. Então, aqui a gente tem um processo inflamatório enorme, né? Com aquela tempestade de citocinas. Aqui só para mostrar o seguinte, vocês vejam bem, a infecção, a doença por coronavírus, na doença, você faz tanto IgG quanto IgA, né? A gente está vendo aqui. Então, a gente tem a defesa do trato respiratório superior e inferior. O que acontece quando a gente dá a vacina subcutânea? A gente faz IgG, faz IgM, mas não faz IgA. Então, a gente protege, a vacina é altamente eficiente, como a gente vai ver, mas a gente protege muito o trato respiratório inferior. Se a gente quiser combater a infecção, a gente deveria ter uma vacina talvez inalada, né? Que faria com que o organismo produzisse muita IgA, né? Por enquanto, as nossas vacinas subcutâneas, intramusculares, né? Intramusculares ou eventualmente subcutâneas, vão aumentar a produção de IgG. Aqui a gente está vendo o que nós falamos, aqui é um desenvolvimento tradicional de uma vacina. Todos nós sabemos a fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, e a fase depois 4, que seria a fase pós-comercialização. O que aconteceu com o desenvolvimento das vacinas da Covid? Nós aproveitamos uma experiência anterior para os coronavírus que já existia, e o que aconteceu? Na fase 1 e 2, já rapidamente, a fase 1 foi feita quase que simultaneamente com a fase 2, e ela deu elementos para a fase 3, na verdade, para a fase 2-3, que a gente chama assim, né? Enquanto a fase 2-3 estava se desenvolvendo, a indústria já estava produzindo as vacinas. É um risco, um grande risco. Precisa confiar bastante no que está acontecendo na pesquisa, porque senão ia ser uma perda econômica enorme. Mas o que aconteceu, o que não acontecia antes, a fabricação era muito depois da fase 3, o que está acontecendo aqui é que as vacinas foram fabricadas ao lado da fase 2-3, né? E já fazendo subsídios com análise interina para apresentar para as autoridades de saúde. Então, isso aqui é uma coisa inédita, né? Se a gente levar em conta que a vacina mais rápida feita antes da Covid foi a vacina da cachumba, que levou mais ou menos 4 a 5 anos para ser feita, e vocês vão ver que a vacina, por exemplo, a vacina BioNTech-Pfizer, a primeira manifestação, a primeira introdução na fase pré-clínica aconteceu em janeiro desse ano, né? E vocês estão vendo que a publicação que foi feita hoje é no dia 10 de dezembro, né? A vacina tem 11 meses, né? Vamos dizer assim. Então, falando das vacinas, quais são os tipos de vacinas que a gente tem? Aqui nós temos as vacinas de nucleotídeos, né? Aqui está, por exemplo, a vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas de RNA mensageiro. Existem as vacinas de DNA, né?
os candidatos, os vírus inativados, digamos assim, são o vírus, por exemplo, a Coronavac, está aqui, tá certo? As vacinas com os vírus virais, que são baseadas em vetores virais, perdão. Aqui nós temos, por exemplo, a vacina que a doutora Lili vai contar para nós, que é a vacina da AstraZeneca, e aqui uma vacina de subunidades, por exemplo, a vacina da Sanofi Pasteur é uma vacina de subunidades, a gente já dá, então, a proteína de spike diretamente na vacina, né? Aqui estão as vacinas que nós temos. Aqui a gente tem a vacina mRNA, BioNTech Pfizer, a Moderna também é assim, e uma vacina do Imperial College também. A vacina de proteínas, a gente falou, Sanofi Pasteur e a Novavax. De vírus inativado, nós temos as vacinas, a Coronavac e mais 2 vacinas chinesas. E o vetor não replicante, a gente tem a vacina da Oxford, da AstraZeneca, a vacina da Janssen e a vacina russa, da Gamaleya. Então, vamos entrar na nossa vacina. Espero não me alongar muito, desculpe se estou tomando muito tempo aí, mas vamos ver rapidamente aqui. Esse é o protocolo que nós utilizamos para a vacina BNT 162B2, né? Lembrar que no comecinho existiam 5 vacinas, né? Existia a A1, B1, B2, B3 e C2, né? Nós ficamos, depois de vários estudos, na fase 1, com a B2. Então, ela é produzida pela BioNTech, associada à Pfizer, e a plataforma, RNA mensageiro modificado, que codifica para a proteína S do coronavírus de tamanho total, estabilizada na conformação pré-fusão, como a gente viu, incluída em uma partícula de lipossomo. A vacina tem 30 microgramas, meio ml, 2 aplicações intramusculares com intervalo de 21 dias, e a conservação deve ser a menos 70 graus Celsius. Nós estamos vendo aqui, então, as vacinas de ácido nucleico. A vacina de DNA realmente precisa penetrar no núcleo. A vacina de RNA não precisa, é o RNA mensageiro, ela precisa apenas usar os ribossomos para fazer a proteína spike. Eu só queria lembrar que o RNA mensageiro modificado é um RNA que tem mais potência, né, no que se refere à translação. Ele faz muito mais proteína do que o RNA mensageiro normal. Como é que nós modificamos o RNA? Nós substituímos a uridina, que está aqui, né, pela pseudouridina, que está aqui. Então, a gente substituiu isto por isto. Vocês estão vendo que houve só uma troca de carbono e nitrogênio, mas o RNA modificado pela introdução da pseudouridina é muito menos reatogênico e muito mais potente na fabricação de proteínas. Então, nós estamos vendo aqui, nesse esquema, o RNA normal, o RNA mensageiro, a quantidade de proteínas que vão ser feitas na superfície do ribossomo é muito maior, e é o que foi usado na vacina. Então, vocês vejam, o desenvolvimento da vacina, ela teve início em 10 de janeiro de 2020, o protocolo é de 15/4 de 2020, e nós começamos inicialmente com participantes de 18 a 85 anos, a fase 1 teve 195 participantes, com dados de segurança e imunogenicidade, a fase 2, 360, e a fase 3, 43.538 pacientes, que é o que a gente vai ver logo em seguida. A duração do estudo normal é de 2 anos e 21 dias, 6 visitas dos pacientes, tá certo? A aplicação da vacina nas visitas V1 e V2, como a gente viu, com 21 dias de diferença. Então, um minutinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá. E nós tivemos 2 emendas, uma para incluir pacientes que já tinham infecção pregressa por HIV, hepatite C, hepatite B e também adolescentes de 16 e 17 anos. No estudo, nós tivemos 196 pacientes com HIV, né? E também, agora, mais recentemente, em outubro, houve uma emenda para incluir adolescentes de 2 a 15 anos.
os objetivos do estudo foram avaliar a segurança e a eficácia da vacina, tá certo? E a resposta a longo prazo, tá certo? 2 centros no Brasil participaram da pesquisa, como a gente está vendo aí, um centro em São Paulo, um centro na Bahia, com o Dr. Edson Moreira, um excelente pesquisador. E nós começamos, a inclusão na fase 3 começou em julho, terminou em novembro, tá certo? Então, essa foi a primeira publicação, né? Foi publicado, então, no Nature. Vocês veem que foi aceito em agosto, com dados da fase 1 e 2. Aqui também foi publicado no New England, a fase 1 e 2, né? Aqui ainda se usava 2 vacinas, né? A BNT 162B1 e B2, e vocês podem ver aqui o que aconteceu. Foram vistos a reatogenicidade, dor no local da vacina, cefaleia e fadiga, o que foi comprovado nos estudos fase 3, e vocês estão vendo que alguns pacientes também desenvolveram febre, como nós vamos ver, e nós ficamos com a vacina B2, que tinha menos reatogenicidade que a vacina B1. Né? Então, agora nós vamos só ver alguns slides do estudo que foi publicado hoje, online, e vai estar na edição impressa do dia 15. Né? Vocês estão vendo aqui, nós fizemos um screening de 44.820 pessoas, né? E ficamos com 43.538 pessoas ao todo, e participaram do estudo de segurança 37.706 pessoas. Né? Esse é o grupo da segurança. Aqui o Brasil contribuiu nesse estudo de segurança com 2.284 pacientes, metade no grupo vacina, metade no grupo placebo. Vocês estão vendo que a maior quantidade de pacientes foi mesmo nos Estados Unidos. Tá certo? A média de idade foi 52 anos e a gente teve aqui um número razoável de pacientes obesos, né? O que é um fator de risco para a COVID. Vocês estão vendo aqui o que a gente já viu, foi divulgado. 170 pacientes tiveram a COVID no estudo, sendo que 162 no grupo placebo e 8 no grupo vacina, o que permitiu que a gente tivesse uma efetividade de 95%. Entre os pacientes que não tinham infecção, e juntando com os que tinham infecção no início do estudo, nós tivemos 169 no grupo placebo e 9 no grupo vacina, com uma eficácia de 94,6%. Então, ele é eficaz mesmo nos pacientes que já tinham tido contato com o vírus. Agora, nós vamos ver só alguns slides finais, mostrando a reatogenicidade local nos 7 dias após a vacinação. Primeiro, na turma mais jovem, né? Vocês estão vendo, 7 dias após a dose 1, 7 dias após a dose 2, a reatogenicidade foi parecida se a gente levar em conta a dor no local da injeção. Dor no local da injeção, vermelhidão e edema. Vermelhidão e edema em poucos pacientes, mas a dor no local da injeção, 83% após a dose 1, 78% após a dose 2. Então, a gente precisa avisar os pacientes que cerca de 80% deles vão ter uma dorzinha no local da injeção. Se a gente passar isso para a turma acima de 55 anos, vocês vão ver que é um pouco menos. 71% após a dose 1, 66% após a dose 2. A gente está vendo, então, que a reatogenicidade local foi menor na turma com um pouco mais de idade. Né? Se a gente vê a reatogenicidade sistêmica na turma mais jovem, a gente vai ver aqui, olha, vamos pegar aqui, fadiga e cefaleia, foi o que predominou, tá certo? Só que aqui, a segunda dose foi mais, a reatogenicidade sistêmica foi maior que na primeira dose. Segunda dose, primeira dose, tá certo? Então, na segunda dose, a reatogenicidade sistêmica foi mais importante, principalmente no que se refere à fadiga e dor de cabeça. Né? Então, vamos ver aqui na turma com um pouco mais de idade, aconteceu a mesma coisa, só que num nível
menor. A reatogenicidade, perdão, aqui saiu local, está errado, é sistêmico, saiu por engano. Então, a reatogenicidade sistêmica na turma com um pouquinho mais de idade foi também maior na segunda dose, né, comparada com a primeira, mas foi menor se a gente levar em conta o que aconteceu aqui com a turma mais jovem, tá certo? A gente pode ver aqui, comparado com, a gente pode ver isto comparado com isto aqui, né? Então, tanto a local como a sistêmica foi maior nos indivíduos mais jovens. Na local, predominou a dor no local da injeção. Na sistêmica, predominou cefaleia e fadiga. Toda essa reatogenicidade foi marcada no protocolo nos 7 primeiros dias da vacina. Eu posso dizer para vocês o seguinte: geralmente dura 2, 3, 4 dias. Se a gente usar um antipirético ou analgésico, passa quase que rapidamente. Se a gente não fizer nada, também passa, tá certo? Mas com o antipirético e analgésico, passa rapidamente, não? Bom, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês, mostrar o que foi publicado hoje. Agradeço a atenção e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cristiano. Eu gostaria de dizer que, nesse momento, nós temos 392 pessoas assistindo o evento. E eu vou, então, pedir para a doutora Lili colocar a apresentação dela em seguida, porque daí a gente pode responder as perguntas todas ao final, e dando oportunidade para todo mundo falar. Eu tenho, no momento, umas 13 questões aqui. Então, eu acho que a doutora Lili precisa... Eu vou pedir para o doutor Cristiano desligar isso, e agora eu vou pedir para a Lili entrar e compartilhar a tela. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, peço para o rapaz da coordenação orientar melhor ainda, tá bom? Certinho. Doutora Lili, por favor, abre o seu vídeo e o áudio para a gente. Enquanto a doutora Lili se apronta, eu gostaria de comentar só uma coisa rápida também. No artigo que foi publicado anteontem, no Lancet, que a doutora Lili é uma das autoras, eles falam que existem 48 vacinas sob avaliação hoje contra a Covid e 11 em fase 3. Veja, em um ano nós fizemos tudo isso. O ser humano é um bicho esquisito, não? Se a gente usasse a nossa criatividade para coisas positivas, acho que a gente ia ter um mundo melhor. Vamos lá, doutora Lili. Vamos lá, muito obrigada, professor Badini, obrigada pelo convite, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É um prazer estar aqui com vocês, e depois da magnífica apresentação do Zerbini, vamos falar então agora da vacina Oxford. Então, hoje, na verdade, nós temos já 13 vacinas em fase 3 de estudo. Dessas 13, 4 têm os seus estudos conduzidos aqui no Brasil. Então, o Brasil, de repente, ficou um local muito interessante para fazer estudos de Covid, porque a nossa epidemiologia favorece muito isso. Então, e a primeira vacina que chegou aqui para o estudo de fase 3 foi a vacina Oxford junto com a AstraZeneca. Como é feita a vacina Oxford? Qual é a plataforma que ela utiliza?
como o professor Zerbini falou, nós temos várias plataformas de vacina, né? As baseadas em ácidos nucleicos, inativadas, como o caso da Sinovac, subunidades, e nós estamos aqui em vacinas candidatas baseadas em vetores virais, né? O vetor viral sempre foi muito interessante para fazer vacinas, e a gente tem o adenovírus humano como um vetor muito interessante, e ela foi utilizada para se fazer vacina para malária, HIV, etc. Porém, o adenovírus humano, ele é um vírus muito disseminado, ubíquo, então muita gente já pode ter anticorpos neutralizantes para o adenovírus humano. E isto pode atrapalhar a imunogenicidade da vacina se você tem anticorpos contra o vetor. É por isso que foi pensado num outro adenovírus, o adenovírus símil, que não causa doença no homem, né? E avaliações em várias partes do mundo mostram que poucas pessoas, menos de 5%, apresentam anticorpos contra o adenovírus símil. Foi pensando nisto que se fez, então, a base da vacina Oxford, chamada ChAdOx1N-COVID-19. Então, é um adenovírus de chimpanzé, Oxford 1, né? E o novo coronavírus 19. Então, o que utiliza a vacina Oxford aqui? Então, a gente tem um adenovírus símil de chimpanzé, onde você retira o gene de replicação, então ele se torna um adenovírus símil não replicante ou deficiente em replicação, né? E ele é um adenovírus estável, mais ou menos estável, e dentro dele se coloca, então, a proteína que vai codificar o spike, que é a proteína que mais nos interessa, porque ela é que vai fazer adesão no receptor ACE2, né? Então, com isso, com o adenovírus, ele leva, então, a proteína que vai codificar o spike, e no organismo vai suscitar a resposta imune, produção de anticorpos, e vão bloquear a entrada, o spike, a adesão do spike no receptor ACE2. Então, essa é a base, mais ou menos, de quase todas as vacinas, impedir que o spike se acople ao receptor. A Oxford já estava fazendo também estudos com os outros primeiros coronavírus, principalmente MERS, e muito do que a gente sabe da base da vacina Oxford para a Covid vieram dos estudos antes feitos com SARS, com MERS, né? Então, os estudos pré-clínicos com a ChAdOx, né, com a vacina para a Covid, foram feitos em camundongos, né? Estudos em camundongos, em primatas não humanos, mostrou que a vacina é imunogênica com 1 ou 2 doses, e que após 1 dose da vacina, em macaco reso, vacinado com 1 dose de vacina, e a gente fizer uma provocação, um desafio, isto é, encharcar ele de coronavírus por via intratraqueal, intranasal, intraocular, então o macaco ele é encharcado com coronavírus, e mostra que o macaco vacinado ele é protegido contra a doença e não desenvolve pneumonia com 1 dose de vacina. Entretanto, ainda excreta o vírus, o que quer dizer que a vacina não é esterilizante. O outro estudo feito em animais mostra que, uma vez injetada a vacina, o adenovírus ele fica no local onde ele é injetado, né? E ele não distribui pelo resto nos vários órgãos, então ele é um vírus
que não replica e não tem disseminação em outros órgãos, o que o torna bastante mais seguro, né? E passou por todas as análises de toxicidade. Assim, a vacina ChAdOx entrou em estudos em fases clínicas, né? Fase 1, no dia 23 de abril deste ano, né? Nesta fase 1 foram envolvidas 1.077 adultos entre 18 a 55 anos e divididos em 2 grupos. Um grupo que recebeu a vacina ChAdOx, que é a vacina para o Covid-19, e um segundo grupo, na randomização, recebeu, então, a vacina meningo-ACWY, numa randomização de 1 para 1, né? Então, foi feito este grupo. Em seguida, em maio, começam, então, os estudos da fase 2 e 3, com expansão da faixa etária, incluindo agora adultos de 56 a 69 anos, e ele é escalonado. Então, primeiro até 55, depois até 69 e depois acima de 70 anos de idade, né? A faixa etária pediátrica ainda não foi iniciado, está programado para janeiro deste ano. Com isto, os estudos fase 2 e 3, realizados no Reino Unido, e aí a fase 3 expande para fora do Reino Unido e ele vem o primeiro país aqui para o Brasil. E no Brasil, os estudos de fase 3 da vacina Oxford foram aprovados pela Anvisa no dia 2 de junho deste ano. No Brasil, nós começamos com 5.000 participantes, depois pedimos autorização para aumentar o N, hoje são 10.300 participantes, todos já incluídos, então a fase de inclusão já encerrou. Começamos com 3 centros, hoje somos 6 centros, né, em vários estados aqui do Brasil, sendo a Unifesp o centro coordenador. E os estudos, então, começaram no dia 20 de junho, aqui em 2020. Nós começamos, então, de 18 a 55 anos, recrutando principalmente profissionais da área de saúde e adultos com atividades de alta exposição. Por exemplo, pessoas que podem se expor, a pessoal da limpeza, segurança de hospitais, motorista de ônibus, etc., e 18 a 55 anos. Depois, isto foi ampliado até 69 anos e, mais recentemente, recebemos autorização, então, para incluir acima de 70 anos, então, não existe mais idade limite. Os participantes, então, são randomizados, 1 para 1, um recebe a vacina ChAdOx e outro a vacina controle, que no caso nós ficamos com a vacina meningo-ACWY, né? E aqui nós começamos com o esquema de 1 dose, hoje alteramos o protocolo para esquema de 2 doses, com intervalo de 28 dias entre as doses. E o objetivo primário do estudo é avaliar, então, a eficácia contra a doença COVID sintomática confirmada por PCR. Então, doença sintomática COVID com comprovação virológica. Então, que dados nós temos sobre esses estudos? Então, vou aqui apresentar os dados publicados sobre o estudo da vacina Covid Oxford. Então, o primeiro estudo de fase clínica, de fase 1 e 2, estudos preliminares, foi publicado em julho deste ano, né, avaliando a segurança e a imunogenicidade da vacina. Então, o que esses estudos mostraram preliminarmente, logo no início? E com uma dose da vacina, na primeira dose da vacina Oxford, nós vamos ter reações locais, né,
como dor, inchaço, né? Sempre o amarelo é a manifestação leve, o rosa é moderada, né? Então, mais na primeira dose e muito menos na segunda dose. A reação diminui na segunda dose. Na primeira dose de reações sistêmicas, nós vamos ter febre, pouco menos de febre, mas dor de cabeça, dor no corpo, calafrios, mal-estar, parece que eu vou pegar uma gripe, né? Isto sempre bastante frequente, sempre manifestações leves a moderadas e que melhoram com uma dose com paracetamol. Tanto que o estudo permite o uso de paracetamol profilático, né? Com duração de 1 a 2 dias e depois passa, tá? Então, leve ou moderada, com duração de 1 a 2 dias e que melhora com o uso de paracetamol. E, de novo, nós vamos observar que todas as reações são mais evidentes na primeira dose e diminuem bastante com a segunda dose da vacina, né? Isso é muito interessante, este comportamento. O que se mostrou no primeiro estudo, então, preliminar, é que com uma dose da vacina Chadox, né, comparando com o controle meningo-ACWY, nós vamos ver que com uma dose, a vacina já produz títulos elevados de anticorpos IgG anti-spike. Mas, se você der uma dose booster, esses títulos aumentam muito mais, né? Isto chamou a atenção. A outra coisa é em relação a anticorpos neutralizantes, que a gente sabe que anticorpos neutralizantes são fundamentais para a proteção. E você vê que com uma dose, nós vamos ter anticorpos neutralizantes em cerca de 90% das pessoas já fazem anticorpos neutralizantes, mas se você faz uma dose booster, 100% dos participantes avaliados fazem anticorpos neutralizantes. Isto já avaliado em 4 métodos de neutralização. Para a imunidade celular, nós podemos ver que 14 dias após uma dose tem imunidade celular, interfero L-spot, e isto não melhora muito, então 14 dias com a primeira dose, e não há aumento da imunidade celular com a segunda dose. Então, a imunidade celular, ela é intensa depois de uma dose e não há melhora com a segunda dose. Assim, esse primeiro estudo mostrou que a vacina é segura, imunogênica, ela tem reação, mas uma reatogenicidade bastante aceitável e que induz tanto imunidade humoral como celular. E o fato de ter uma resposta de anticorpos melhor com uma dose booster nos levou, então, a modificar o protocolo e incluir uma segunda dose no esquema de imunização com a Chadox. Segundo estudo, publicado agora em novembro, há menos de um mês atrás, já com os dados de fase 2 e 3, né, avaliando a segurança e imunogenicidade da vacina em adultos jovens e adultos com mais idade, mais idosos, né? E o que se viu com este estudo? Então, a primeira coisa é que nesta avaliação, nós avaliamos 2 grupos. Um que recebeu a dose baixa, né, 2,2 a 10 a décima partículas virais, contra a dose standard que está sendo usada hoje, de cerca de 3,5 a 6,5 vezes 10 partículas virais, né? Então, a resposta ao comportamento da dose baixa e da dose standard. Quanto à imunogenicidade e à segurança, nas diversas faixas etárias, 18 a 55, 56 a 69
e acima de 70 anos de idade. E o que a gente pôde ver, né? Então, quanto a reações adversas locais, nós vamos ver que na faixa etária de 18 a 55 anos, nós temos dor e inchaço. Quando passa para uma faixa etária maior, 56 a 69, essas reações diminuem, tá? E quando acima de 70 anos, diminui mais ainda. Então, as reações adversas locais diminuem com o avançar da idade. Para reações adversas sistêmicas, nós vamos ver que até 55 anos a gente tem este perfil de reatogenicidade para pessoas até 55 anos e, nitidamente, essas reações diminuem com o avançar da idade. Este é um fato bastante interessante, mas a gente sabe que com outras vacinas, por exemplo, vacina de febre amarela, também as reações locais, elas são menores no idoso, porque a reação inflamatória no idoso ela é um pouco mais diminuída e você vê isso, né? Isso é um comportamento que nós não estranhamos tanto assim. Então, realmente, diminui com o avançar da idade. Entretanto, quando a gente vai ver a resposta imune, tanto para o RDB, né, o Receptor Binding, né, e assim como para o Spike, nós vamos ver que para o RDB, comparando a dose standard, dose padrão, dose cheia que nós estamos usando, e com a dose baixa, né, nós vamos ver que o comportamento não difere muito. Depois de uma dose, existe elevação nas várias faixas etárias, sem muita diferença. Aqui você vê que os mais jovens, que estão em verde, até 55 anos, eles são um pouco melhor, mas depois de uma segunda dose booster, com 28 dias, as curvas se igualam, juntam todas aqui e não há mais diferença. O que nós vemos aqui, então, o traço cheio, 2 doses, e o tracejado, 1 dose. Para anticorpos anti-spike, o comportamento também é igual. Para uma dose, né, você sobe com os níveis de anticorpos, e depois de uma segunda dose, todos se igualam, tanto em dose cheia como em dose baixa. Para anticorpos neutralizantes também, nós vamos ver que o comportamento da dose cheia, né, aqui, né, com aumento, né, depois da segunda dose, e com a dose baixa, são comparáveis. E para a imunidade celular, infelizmente, só foi avaliado para a dose cheia. Nós vamos ver que em todas as faixas etárias aumentam até 14 dias, e depois, mesmo dando uma segunda dose, isto não tem muita repercussão. Então, foram esses dados que nós tivemos com o artigo anterior do mês passado, publicando, então, resultados com dose baixa e dose standard. E não chamou a atenção de ninguém a dose baixa. Agora, quando se anunciou os resultados preliminares de estudos então, aqui concluiu que o idoso responde muito bem, né? E foi um dado muito interessante o idoso responder tão bem quanto o adulto jovem. Entretanto, a coisa foi muito bem. Quando se fez o anúncio da análise interina da fase 3, a análise interina da vacina, com a divulgação da meia dose, isto foi uma confusão geral que a gente não consegue até hoje esclarecer a todos, né? Então, o que nós podemos ter dados mais completos agora, que eu quero compartilhar com vocês? Este estudo, publicado há 2 dias, né, onde se avalia
a eficácia e a segurança da vacina ChAdOx, né, contra SARS-CoV-2, né, numa análise interina com estudos do Brasil, África do Sul e UK, né, Reino Unido. Então, você junta todos, e esta análise interina foi feita, a parte estatística ela foi feita como um pool de análises, então uma análise combinada em que se utilizou vários estudos, né, que estavam ocorrendo, né, tanto no Reino Unido como no Brasil, e para estudo de eficácia, a África do Sul não entrou, porque contribuiu com muitos poucos casos. A África do Sul entra para estudos de segurança, né? E então, para estudos de eficácia, nós tivemos dados do Brasil e do Reino Unido. Então, como é que foi então, a característica dos grupos, né, avaliados? Então, no estudo COV002, conduzida no Reino Unido, existe um grupo que recebeu dose baixa, seguida da dose cheia, né, um N de 2.700, né, e no próprio Reino Unido, um outro grupo que recebeu dose cheia e dose cheia, standard com seguida de standard. E o Brasil, todos os participantes no Brasil receberam dose standard seguida de uma dose standard, né? Então, estes foram os estudos que foram onde se fez uma análise combinada para estudos de eficácia. Nós vamos ver que, para estudos de low dose e standard dose, né, baixa e dose cheia, nós temos a faixa etária de 18 a 55 anos. Não temos nenhum com idade mais avançada, porque este grupo foi no início do estudo. E como as faixas etárias elas foram incluídas à medida que o DSM-B autoriza a passar de uma faixa para outra, ela foi escalonada, então nós temos menos idosos do que adultos até 55 anos. Então a gente vai ver que, aos poucos, nós estamos incluindo. Hoje, aqui a gente tem poucos, né, 200 e poucos adultos acima de 55, 56 anos. Hoje, só que no Brasil já tem mais de 2.000, cerca de 2.000 incluídos já acima de 55 anos de idade. E o que esses estudos mostraram? A avaliação da eficácia, a análise da eficácia se baseou em 131 casos positivos, né, onde nós tivemos 30 casos positivos de Covid no grupo que recebeu a vacina ChAdOx, Oxford, contra 101 no grupo controle. Isto dá uma eficácia de... Deixa eu diminuir aqui. Isto dá uma eficácia de 74%. Né? Mas quando você vai analisar melhor os subgrupos, nós vamos ver que no Reino Unido foram utilizados grupo com baixa dose, dose cheia e dose cheia, e no grupo que é a dose baixa e dose cheia, a eficácia foi de 90%. Quando a gente analisa os grupos que receberam dose cheia e dose cheia, o Brasil, tanto no Reino Unido como no Brasil, que só fez dose cheia, e juntando todos, a eficácia foi de 62%. Então, aqui nós temos que explicar como isto aconteceu, né? Tomando vacina, eu tenho 3 números de eficácia. A média de 70,4%, mas analisando estudos separados, a dose baixa ela foi 90% e a dose cheia 62%. Tá? Como a gente pode explicar isso? Primeiro, na dose baixa, nós tivemos até 55 anos de idade, não foram incluídos adultos, mas também nas outras idades, dose cheia, nós vimos que os adultos, os idosos, a idade maior, mais avançada,
foram poucos, e nós não pudemos avaliar a eficácia em idosos, porque só tivemos 5 casos da doença em idosos. Então, nós não podemos avaliar a eficácia em idosos. E nós temos um estudo anterior de imunogenicidade excelente em idosos. Talvez isto não explique. A outra explicação é, quem recebeu a dose baixa, a dose cheia, teve um intervalo entre as doses maior, porque foi uma época que faltou vacina, porque o estudo foi interrompido por algum evento adverso suspeito, né? Mas principalmente porque estava no início do estudo e a fabricação não dava conta da coisa, e foi um intervalo maior, em média, de 3 meses, mais ou menos. E aqui no grupo cheio, a gente conseguiu obedecer entre 1 a 2 meses, né? A outra hipótese é, você dando uma dose cheia, uma carga de vacina assim, cheia na dose, no prime, talvez a resposta seja muito intensa e possa diminuir a resposta da segunda dose, né? Algumas vacinas a gente, com o tempo, foi reduzindo o prime, né? E com a dose booster igual. Mas todas essas são hipóteses que nós vamos ter que seguir mais e deixar, né? E seguir mais para ter uma resposta melhor, né? Mesmo porque nos 2 grupos os intervalos de confiança se sobrepõem e a gente, de repente, é por acaso que isso aconteceu. Então, a gente vai ter que seguir mais para ter mais certeza sobre esses dados. O outro fato interessante também é a proteção em relação à hospitalização e casos graves, né? No estudo que envolveu aqui 12 mil no grupo que tomou a vacina, mais 11 mil que recebeu a vacina controle, o que a gente teve, né? Menos de 21 dias depois da primeira dose, nós tivemos 2 internações. Entretanto, um caso foi no mesmo dia que recebeu a vacina e outro 10 dias após a primeira dose de vacina. Então, não deve estar relacionada à vacina, devem ser pessoas que já estavam infectadas previamente, né? Por isso, esta explicação. E quando você vê 21 dias depois da primeira dose, né, até menor 14 dias da segunda, e avaliação de eficácia como um objetivo primário, né, endpoint primário, 14 dias depois da segunda dose, nós vamos ver que no grupo vacinado, que tomou a vacina, nenhum caso de hospitalização. Todos os casos de hospitalização ocorreram em pessoas que caíram no grupo da vacina controle. Também nós tivemos 2 casos graves, doença grave, inclusive um caso de óbito que teve aquela repercussão enorme, né? E a gente pode agora mostrar que esse óbito ocorreu no grupo que recebeu a vacina controle meningo-ACWY. E nenhum caso grave em quem recebeu a vacina. Eu acho que esses são dados muito relevantes, porque na situação que nós estamos, né, com Covid, você dá uma vacina e proteger contra internação e doença grave é um dado muito relevante, é para se pensar, né? E também, no meio das análises, uma coisa que chamou muito a atenção foram esses resultados. Aqui é análise primária da eficácia, onde você tem 2 doses da vacina, tanto dose cheia como dose baixa, mas 2 doses. Então, nós vamos ver que com 2 doses da vacina, existe uma eficácia boa, né, comparada com este laranja, que é a vacina, a eficácia boa aqui, né, comparada com a vacina, em casos acumulados, né, comparada com quem está no grupo meningo, né, grupo controle.
Então, a gente vai ver que aqui, e análise de quem tomou uma primeira dose de vacina, nós vamos ver que os gráficos são muito semelhantes. Aqui também o grupo controle, acumulando os casos, e ao grupo que recebeu uma dose da vacina, a eficácia é muito semelhante com o grupo que recebeu 2 doses. Aqui também é um dado que vale a pena nós investirmos nela e estudar melhor este achado, porque faz muita diferença se você aplicar uma dose, né, ou 2 doses numa população. Você pode imunizar o dobro de pessoas. Nesta fase agora que nós não vamos ter vacina para todo mundo, se isto for uma possibilidade real, vai ser realmente um achado muito importante, tá? Porém, como é um dado assim muito preliminar, eu não vou dizer que uma dose a gente consegue proteger. Portanto, o que o estudo agora mostrou? Que é uma vacina eficaz e segura, controlada, mantida a 2 a 8 graus, que é exatamente o que nós utilizamos no nosso Programa Nacional de Imunizações. Todas as nossas unidades têm uma câmara de vacina de 2 a 8 graus e pode ser levado para qualquer ponto do país, né? E outra coisa é que quem tomou a vacina não teve nenhum caso de hospitalização ou doença grave. Eu acho que são esses dados que eu queria apresentar. Agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Pili. Eu vou pedir, então, para a gente acertar aqui a nossa tela para que o doutor Cristiano volte. Eu fico muito feliz em compartilhar com vocês que, no momento, nós temos 406 participantes, mas, há momentos atrás, nós chegamos a 420 participantes, tá bom? Eu acho que a doutora Lili podia fechar o compartilhamento da sua tela. Eu não sou muito familiarizado com essa parte. E nós temos também várias questões. Eu vou ver aqui as questões, mas, só para adiantar, eu tenho uma questão pessoal. Note, se fala muito em imunidade de rebanho. E ocorre que, se a gente vacinar um bom número de pessoas, no meu modo de entender, já volto, que elas acabem, esse bom número de pessoas, ficando imunizadas contra a doença, e nós não precisemos vacinar todo mundo. Então, a minha pergunta, que eu acho que a doutora Lili precisou sair, mas era ela que era a minha intenção de perguntar, porque ela está mais acostumada com vacina, né? Será que a gente precisa compartilhar ou vacinar todo mundo? Se a gente vacinar talvez 70% da população, não seria suficiente para acabar com o surto? O que o senhor acha, Cristiano? Olha, é uma boa pergunta. O problema é que, até você vacinar 70%, quantos que vão morrer? Quantos que vão sofrer, né? Se a gente vacinar só 70%. Eu acho que a nossa meta tem que ser 100%. Você veja bem, vacinar não impede a transmissão, tá certo? Ou seja, a pessoa é infectada, mas não desenvolve a doença quando ela é vacinada, porque o vírus pode ficar na mucosa nasal, só que ele não consegue penetrar, né? Como a gente mostrou naqueles slides, enfim. Então, você tendo lá IgG em altos títulos, o vírus não consegue penetrar no organismo. Agora, você veja bem, se você deixar uma parte da população sem vacinar, essa turma vai continuar disseminando o vírus, né? Então, eu não sei, eu acho que nós vamos continuar tendo pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas transmitindo,
Você veja bem um exemplo, vamos pegar o exemplo do sarampo, por exemplo, né? Você vê, parou de vacinar um pouquinho, olha o que aconteceu, olha a disseminação da doença, né? Uma doença que já devia ter acabado, né? Você vê, nós acabamos com a poliomielite, acabamos com a varíola, o sarampo já devia ter sumido, tá certo? Mas por quê? Porque essas fake news, essa turma que não quer vacinar, enfim, não vacina, a doença está aumentando. Então, a meta mesmo, Badini, na minha opinião, é 100%. A gente tem que acabar com isso, acabar com essa pandemia, acho melhor vacinar todos, né? Tá E bem. outra coisa, todos os brasileiros precisam ter as mesmas oportunidades, né? É claro, tem um escalonamento, como a gente viu, por exemplo, no Reino Unido. Eles começaram com cuidadores de idosos, a turma profissionais de saúde e pessoas com mais de 80 anos, tá certo? Depois eles vão escalonar de 5 em 5 anos, 75 ou mais, 70 ou mais, 65 ou mais, e assim vai. Mas tem que haver um escalonamento, eu tenho a impressão que o Ministério da Saúde vai seguir uma coisa parecida. Mas o ideal, Badini, é realmente vacinar todo mundo e impedir que essa doença se alastre, mais sofrimento humano. E outra coisa, se desculpe estender um pouco essa resposta, mas é assim, olha, e qual o preço da vacina? E vai custar muito caro. Tal. Não tem preço. Qualquer dinheiro gasto com vacina, você veja bem, todo mundo quer voltar às suas atividades, todo mundo quer trabalhar, né? As pessoas precisam pegar a condução pública, tem muitos brasileiros que trabalham na informalidade, né? Então, as pessoas precisam trabalhar. Então, imunizar as pessoas, acabar com a pandemia, vai trazer economia para cima, né? O retorno vai ser muito maior que o gasto, tá certo? E olha, nós estamos falando de economia, em primeiro lugar, não é economia, não, é o sofrimento humano, tá certo? Então, mas a turma que insiste na economia, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a pandemia para o nosso PIB melhorar, né? Você entendeu? Quer dizer, as pessoas precisam trabalhar, elas estão presas em casa, elas estão com medo. Né? Beleza. Então, vamos em frente. Eu tenho mais do que uma pergunta aqui relacionada ao mesmo tema. Pessoas que tiveram Covid vão precisar vacinar? Se for necessário que essa pessoa vacine, quanto tempo depois? Tem alguma orientação sobre isso, doutora Lili? Então, desculpe, eu não consegui fechar o compartilhamento, né? Então, quando a gente começou o estudo, nós tínhamos como critério de exclusão aquele que já tinha sorologia positiva para a Covid. Então, a gente fazia sorologia e aqueles negativos entravam no estudo. Depois a gente viu que com os dados que se tem da segurança de você dar a vacina numa pessoa previamente infectada, nós retiramos este critério, tá? Então, nós passamos a dar a vacina nas pessoas sem medir antes eles tinham anticorpos para Covid ou para SARS-CoV ou não, tá? E é isto que vai ocorrer na vida real. Quando você lançar a vacina para um grupo determinado, ninguém vai fazer sorologia antes, para ver se já teve doença ou não. Então, a vacina se mostrou segura até para quem já teve a doença. Então, nós podemos aplicar em todos. Será que ele vai fazer, para quem teve doença, ele vai dar um booster nele? Né? Nós não sabemos, a gente tem os dois grupos incluídos e nós vamos analisar mais, né? A gente está vacinando quem já teve a doença também, né? Para ver se a persistência de anticorpos é maior ou não. Quanto à proteção, eu não falei, mas um braço do estudo, ele tentou avaliar qual a eficácia da vacina na prevenção de doença sintomática. Então, um braço no Reino Unido fez coletas semanais, né, 8.000 coletas em todo o mundo, né, e eles mandavam, e os primeiros dados mostram que
parece que ele diminui a positividade em pacientes assintomáticos. Isso é muito bom para você evitar a transmissão. Mas o N ainda não está muito bom, a gente tem um intervalo em alguns grupos, porque também você faz com um grupo, com outro tal, em alguns grupos veio com intervalos de confiança negativos. Mas tem um outro que deu uma proteção boa, tá? Então, isso vai implicar na transmissão. Teve um colega, Lili, vou aproveitar. Como, Cristiano? Badini, não, fale você, depois eu só queria falar uma coisa também do nosso estudo, mas, por favor, fale. Não, eu vou aproveitar que a Lili estava falando. Teve um colega que perguntou por que, afinal, que no estudo Oxford teve uma dose, vou chamar, menor e uma dose maior. Foi um acidente, um problema de dosagem, e isso que ficou difícil de entender a razão. Então, o que aconteceu de fato? Quando se fez a vacina em larga escala, foi para um outro produtor, né? E nós medimos a concentração de partículas virais com espectrofotometria. Teve uma diferença na espectrofotometria e nós tivemos, então, uma vacina com uma dose menor, né? Isto foi detectado, e isto foi detectado, analisado, e se resolveu manter este grupo de meia dose, tá? Tanto que o grupo de meia dose foi mantida, isto modificou o protocolo, foi submetida para o regulatório no Reino Unido, então este grupo foi mantido, né? Tanto é que na publicação anterior eu mostro a diferença entre meia dose e uma dose e não se falou nada. Mas o jeito que a coisa foi comunicada como um erro, aí pronto, acabou. Agora é difícil você consertar isso. Mas foi um grupo que realmente teve uma meia dose e se optou por conservar isso. Porque quando você desenvolve vacina, você faz escalonamento de dose. Então, eu tenho uma oportunidade de estudar uma dose menor, por que eu não vou fazer isso? Né? Então, isso foi mantido. Né? É isso que aconteceu. Ok. Doutor Cristiano, por favor, seu comentário. Bom, deixa eu falar. Lili, eu acho espetacular o que vocês fizeram. Acho muito bom. Podiam ter esquecido a meia dose, mas não. Pesquisador é assim. Vamos até o fim. Vamos ver o que aconteceu. E, olha, eu até acho que não tem nada de erro, não. Eu achei o seguinte, quem sabe até essa meia dose, não é verdade? Quem sabe a gente precisa só da meia dose da vacina da AstraZeneca? Quer dizer, na verdade, não foi erro, não, foi benefício, tá certo? Então, agora é prosseguir no estudo, mas é louvável que tenha se mantido essa meia dose, porque isto é pesquisa. É assim que os pesquisadores progridem, tá certo? Se o nosso colega inglês não tivesse olhado aquelas placas lá, que a penicilina estava inativando as bactérias, a gente nem teria penicilina hoje. Muitas vezes o acaso que nos ajuda, né? Mas eu queria voltar um pouquinho e falar dessa sorologia ou do teste do PCR no início do estudo. Quando a gente começou o estudo, a gente fazia a sorologia, claro, e o RT-PCR em todos os pacientes. E você sabe, tem o seguinte, isso é muito importante, essa pergunta sua é importante, ela já surgiu antes. Escuta, vamos fazer sorologia antes de vacinar? Não vamos fazer, tá certo? Nós vamos vacinar quem aparecer no posto para vacinar, tá certo? Como a gente falou, vamos vacinar todo mundo. O que acontece? A maioria das pessoas infectadas pelo coronavírus são assintomáticas, ou muito pouco sintomáticas. Graças a Deus que isso acontece, tá certo? Mas o que acontece? Elas também têm uma contrapartida, elas fazem pouco anticorpo. Tem pessoa que é infectada e nem faz anticorpo,
né? Então, só aqueles casos sintomáticos e até uns casos, vamos dizer, uma semigravidade, esses realmente fazem mais anticorpos, né? Agora, você veja bem, a doutora Lili falou uma coisa importante quando ela tocou no ponto dos anticorpos neutralizantes, né? Vamos conceituar uma coisa aqui. Uma imunidade esterilizante, que é o que a gente quer, acabaria com a infecção e a doença, impediria as duas. A imunidade não esterilizante impede a doença, mas não impede a infecção, tá certo? Ou seja, o coronavírus fica lá na mucosa nasal esperando o próximo, tá certo? Então, o que acontece? Nós queremos que as vacinas desenvolvam anticorpos neutralizantes. Como é que é medido um anticorpo neutralizante? Um ensaio que a gente vê em todas as publicações é o seguinte: vamos comparar os anticorpos feitos pela vacina com os anticorpos feitos pela doença, tá certo? Quando a gente fez isso no estudo fase 1-2, que foi publicado lá no Nature, depois tem no New England, o que aconteceu? A vacina, a BNT162B2 e a B1 também, elas produziram anticorpos neutralizantes na proporção que variou de 1,9 a 4,6 vezes o número de anticorpos neutralizantes que a doença produziu. Então, quando se compara o soro do indivíduo convalescente com o soro do indivíduo que tomou a vacina foi muito mais potente que a doença. Então, por aí você já vê, existe uma vantagem enorme de você dar a doença. Provavelmente, a imunidade induzida pela doença é mais potente que a imunidade induzida, pela vacina, é mais potente que a imunidade da doença em si. É o contrário do sarampo, viu? Vamos falar a verdade. A doença sarampo é mais potente que a vacina, mas a vacina do sarampo é ótima. Ela é ótima, né? A gente gostaria muito que a vacina para todas elas, para coronavírus, fossem tão boas quanto a do sarampo. Mas existe essa comparação de anticorpo neutralizante. A vacina é mais potente. Maravilha. Pessoal, eu tenho tantas perguntas aqui e nós estamos às 21h22. Então, eu vou fazer as perguntas para vocês e eu vou pedir para vocês responderem de maneira mais objetiva. Eu vou tomar liberdade de responder várias perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui relacionadas com o tempo de imunidade que essa vacina dá, relacionada com será que vai ter que tomar outra vacina mais para frente, etc. e tal. Depois eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas nós não temos segmento dessas vacinas para dar essas respostas ainda. Os estudos, se não muito me engano, vão durar em torno de 2 anos de follow-up, um pouco mais. Então, muitas das perguntas que eu estou recebendo aqui não têm resposta ainda, justamente porque não tem follow-up suficiente. Mas essa é boa, doutora Lili. Pessoas transplantadas, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que estão fazendo uso de agentes imunossupressores, como, por exemplo, cortisona e ciclofosfamida, elas vão poder se vacinar? E essa questão é dirigida a você, porque tem muita gente preocupada com o adenovírus. E é verdade. Eu vou te dizer que, nesse momento, nós não temos segurança para dar a vacina de adenovírus, né, mesmo não replicante, nestas pessoas imunodeprimidas. O nosso estudo todo, ela excluiu imunodeprimidos. Nós estamos agora começando a avaliar em HIV e depois a gente vai avançar, né? Uma coisa que nos traz alguma tranquilidade é que é um vírus que não se dissemina, ela não vai para... Então, se é um vírus que não replica, não dissemina, ela se comporta mais ou menos como um vírus inativado, né? E em organismos imunocomprometidos, a gente não dá nenhuma vacina viva, né? Mesmo atenuada. Então, eu acho que, nesse momento, eu não daria a vacina Oxford, porque nós não temos estudos ainda em pacientes imunocomprometidos. Mas, certamente, vai ser uma preocupação, porque exatamente estas pessoas são os de extremo risco, né? Então, precisam receber. Escute, e no que diz respeito a gestantes, você acha que a vacina Oxford vai poder ser aplicada em gestantes?
Neste momento, nós não estamos incluindo gestantes também, tá? Porque é uma vacina que é adenovírus vivo, não replicante, mas não incluímos gestantes. Mas, para muitas outras vacinas, gestante é um grupo que já está tendo estudo, já fazendo a vacina em gestantes, para a gente ter essa resposta. Um grupo super importante. Também não temos vacina de uso concomitante, por exemplo, se a vacina chegar em abril, maio, que vai ser a campanha da gripe, eu posso dar junto? Né? Não temos esse estudo também. Então, isto também carece de informação. É uma coisa assim que está chegando. A campanha da gripe está chegando, vai coincidir com a campanha da Covid. Né? Podemos dar junto? É outra avaliação que a gente precisa fazer. Tá bem. Doutor Cristiano, e a vacina da Pfizer, ela com aquele RNA envolvido no lipossomo, pode ser usada em imunocomprometido ou também deve ter os mesmos cuidados da outra medicação, da outra vacina? Olha, é a seguinte, em todos, eu mostrei um slide que teve a emenda, né, que a gente, mais recentemente em outubro, a gente permitiu pacientes com hepatite C, B, HIV, tá certo? Então, todos esses, na verdade, como a emenda ao protocolo veio em outubro e o estudo foi só até novembro para análise interina, nós tivemos 193 pacientes com HIV, mas existem regras, né? Os pacientes precisam ter uma carga viral muito baixa, ter células CD4 num número bem razoável, tá certo? E não estarem em atividade de hepatite. Então, eram pacientes bem controlados, né, nas suas doenças, e esses pacientes puderam entrar no estudo e a gente vê nessa publicação de hoje do New England que vai haver uma publicação à parte, mais no futuro, mostrando, então, o resultado nos pacientes com HIV. Né? Sobre as gestantes, chegou agora um protocolo novo, oferecendo, então, um estudo, né, que a gente chama de feasibility, ou seja, se a gente é capaz de fazer o estudo, se a gente tem pacientes para fazer o estudo, em gestantes. Né? Então, vai ser iniciado um estudo em gestantes e outro estudo em criança, de 5 anos para cima, tá certo? Que essa é uma preocupação que nós temos também, né? As crianças, embora, graças a Deus, não tenham quase Covid, mas elas carregam lá o vírus, né? Então, vão surgir esses estudos e eu espero que a gente tenha bons resultados nesses grupos. Mas, como disse a doutora Lili, nós ainda precisamos desenvolver estudos para esses pacientes, por exemplo, tomando, vamos dizer, uma pulsoterapia para uma nefrite lúpica com ciclofosfamida e corticoide. Então, esses pacientes, no momento, a gente aconselha esperar um pouco mais. Né? Vamos ter estudos, tudo, mesmo porque se você estiver tomando drogas imunossupressoras, fica difícil de se desenvolver anticorpo. Né? Então, a resposta à vacina pode ser muito fraca. Vamos esperar mais um pouquinho. Né? Tá bem. Para vocês, a última questão, porque são 21 e 28, né? Normalmente a gente acaba lá pela 21 e 15. Eu ainda tenho aqui 368 pessoas online, mas, por exemplo, a doutora Lili está na Escola Paulista de Medicina, ainda não foi para casa. Nós precisamos mandar um recado para a reitora, dar um aumento de salário para ela. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês aqui. Existem pessoas sugerindo que o doente, a pessoa, poderia tomar as duas vacinas, já que são mecanismos de ação diferentes. Existe alguma justificativa para isso? Olha, eu não tenho uma justificativa, mas eu não descartaria isso, tá certo? Eu não descartaria. Eu acho, por isso que nós, pesquisadores, acho que a doutora Lili concorda com isso, nós estamos torcendo para o sucesso de todas as vacinas, tudo. E parece que todas estão tendo sucesso mesmo, né? Pelo menos as que tiveram estudos no Brasil, todas elas têm uma eficácia muito boa e uma reatogenicidade esperada, digamos assim.
Então, eu não descartaria, embora não tenha estudo, eu não descartaria a possibilidade de tomar 2 vacinas diferentes não no futuro. Vamos ver, vamos ver. O futuro, a gente vai ter muitas respostas, viu, Badini? Vamos ver. Tá bem. A Lili, não sei se concorda com você, Cristiano. Geralmente, para a vacina, você também tem que fazer estudo de intercambiabilidade. Então, eu começo com vacina hepatite B de uma marca, vou para outra. Eu começo com uma vacina HPV de um jeito, vou para outra. Isto tem estudo. Nesse caso, com essa pandemia, essa velocidade, a gente não tem estudo de nada ainda, né? Mas isto vai acontecer. Vai acontecer. E já está acontecendo. Reino Unido, que está já fazendo vacina da Pfizer, né? O que vai fazer com as pessoas que tomaram vacina da Oxford? Então, a confusão já está armada. Então, isso vai acontecer com certeza. Tá bem. Olha, pessoal, no meu relógio aqui são 21h30. Eu acho que foi uma apresentação maravilhosa. Acho que nós estamos concluindo o nosso ano em alto nível. Eu só queria agradecer, então, ao Dr. Cristiano pela sua possibilidade de estar aqui conosco e ter feito a apresentação tão interessante. Em relação à doutora Lili, também quero agradecer pela mesma qualidade da apresentação e ainda o fato dela ainda não ter ido para casa. E vai ter que chegar amanhã cedo aí. Eu vou, então, encerrar querendo falar algumas palavras, né? Eu tenho aqui 44 questões, infelizmente nós não conseguimos responder todas, mas as principais já foram. E muitas das questões que não foram respondidas, no meu modo de entender, é porque não tem resposta ainda, é tudo muito novo. E eu queria ir por esse caminho, sabe, do que é tudo novo. A diretoria da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Fisiologia foi pega de surpresa, como todo mundo, com a pandemia. E no começo do ano, nós não sabíamos como nos comportar, como fazer para contornar essa situação. E eu lembro que coube a mim, junto com o Dr. Chatkin, coordenar a primeira reunião virtual que ocorreu, acho que em março, que foi sobre diagnóstico de Covid e não se sabia nada sobre tratamento. Quem esteve nessa reunião foi a Jaquelina Ota, o José Eduardo Afonso Júnior e o Bruno Baldi. E foi uma experiência muito boa. Passados meses, 10 meses, nós continuamos, talvez menos, 8 meses, nós continuamos fazendo essas reuniões e elas sempre foram de excelente nível, nós sempre fornecemos informação de qualidade para o associado e nós terminamos, essa é a última reunião do ano, em alto estilo, com os pesquisadores que estavam à frente do desenvolvimento dessas vacinas, tá bem? Então, veja, a diretoria da sociedade sempre tentou fazer o melhor que pôde para viver esse momento de crise, para suplantar esse momento de crise. Eu acho que a gente, no geral, foi muito bem. Eu sei que nós recebemos algumas críticas, talvez algumas pessoas que estivessem no nosso lugar fariam diferente, porém não fariam melhor. Então, eu queria dizer que eu fiquei honrado em servir a sociedade brasileira como diretor científico nesse momento de crise. Eu tenho certeza que os outros elementos da diretoria também se sentiram, vamos dizer assim, o termo não é prestigiado, mas sentiram a responsabilidade do momento que viviam, né? Todos nós tentamos fazer o melhor e esperamos que as vacinas e o conhecimento que aumenta sobre essa doença vai trazer o nosso normal para o antigo normal. Ninguém gosta do novo normal. Então, pessoal, estamos no final do ano. Eu quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que a doutora Irma e a sua diretoria, que assumem no dia 1º de janeiro, continuem o caminho que nós iniciamos com esses eventos, que são eventos virtuais. E boa sorte a todos, se cuidem, que está difícil viver hoje em dia, mas olha só, o ser humano é um negócio incrível. Veja como, em questão de meses, nós estamos resolvendo o problema, estamos trazendo soluções
graças ao trabalho de muita gente, incluindo a doutora Lili e o doutor Cristiano. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Bom Natal, bom Ano Novo. Fiquem isolados em casa, certo? É isso aí. Tchau. Muito obrigada, hein? Falou, Obrigada. abraço.